Existe uma lista, no meio do maior escândalo bancário dos últimos anos, que você e os seus netos não vão poder ver. Não é daqui a 10 anos, é daqui a 100. O governo Lula acabou de trancar por um século uma lista ligada ao caso do Banco Master, e o mais estranho nem é o sigilo em si, é a data em que ele apareceu. Porque no mesmo dia em que trancaram essa lista, uma outra peça dessa história foi enterrada de vez e Brasília, segundo a própria imprensa, respirou aliviada. Já te aviso, para eu não te prometer o que não vou entregar, ninguém foi condenado e ninguém foi inocentado hoje. O que aconteceu é mais sutil, e quando você juntar as duas notícias, como quase nenhum jornal grande juntou, você vai entender por que eu chamo isso de acobertamento. Fica comigo até o fim, que eu te mostro cada peça com o recorte das próprias emissoras. Vamos do começo, para ninguém se perder. Daniel Vorcaro é o dono do Banco Master, aquele banco que quebrou e virou o estupim de um rombo bilionário, um dos maiores da história recente do país. Ele foi preso, e a Polícia Federal foi atrás não só dele, mas do dinheiro. E quando você vê o tamanho do que a PF foi caçar lá fora, você entende na hora por que tanta gente quer esse assunto bem longe dos holofotes. Veja o que a rádio CBN informou sobre a caçada aos bens do banqueiro. E agora vamos a Brasília. Estamos em contato com o Felipe Igreja, que traz informações sobre uma decisão tomada pelo ministro André Mendonça em relação a Daniel Vorcaro. Felipe, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. O ministro André Mendonça, correlator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, autorizou que a Polícia Federal firme acordos internacionais de cooperação para investigar bens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no exterior e de outros envolvidos no esquema do Banco Master. A informação foi revelada pelo jornal Valor Econômico e confirmada pela CBN. O objetivo da Polícia Federal é atuar em cooperação com outros países para rastrear os caminhos do dinheiro de Vorcaro e analisar se houve crimes como evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros. Até o momento, Mendonça já recebeu 2 pedidos de cooperação que deverão ser formalizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça. Um pedido foi autorizado ainda em maio e busca obter com autoridades da Alemanha rastros da compra de um iate de 500 milhões de reais encomendado por Vorcaro. Outros bens também poderão ser identificados pelas autoridades estrangeiras. Uma segunda solicitação trata de um avião do banqueiro que estaria nos Estados Unidos. Nesse caso, a Procuradoria-Geral da República ainda analisa o pedido que André Mendonça deverá autorizar. Conforme interlocutores do ministro do Supremo, esse tipo de solicitação para rastrear bens no exterior é corriqueiro. A autorização dos acordos internacionais pelo Supremo e Ministério da Justiça é fundamental para manter a validade de eventuais provas obtidas junto a autoridades estrangeiras. Além da investigação da PF, tramita também nos Estados Unidos um processo movido pelo liquidante do mar. Um iate de 500 milhões de reais, um avião nos Estados Unidos. É esse o tamanho do dinheiro que passou pela mão do Vorcaro. E um homem que movimenta isso não movimenta sozinho. Ele conhece nomes, ele sabe caminhos, ele sabe quem recebeu. E foi exatamente por isso que, durante meses, se falou de uma coisa que tirava o sono de muita gente em Brasília, a delação premiada do Vorcaro. Se ele abrisse a boca, muita reputação ia junto. Pois bem, hoje a CNN Brasil foi aos bastidores e trouxe o desfecho dessa novela. Escute. Deixamos de falar um pouco porque as tentativas de delação não prosperaram. Não deram certo. Foram 3 tentativas que ficaram pelo caminho e 2 rejeições. Agora, conversando com a defesa do Daniel Vorcaro, os advogados confirmam que ele não deve mais insistir numa proposta de delação premiada. Não, isso já está sepultado. A estratégia agora é o foco total na análise do mérito da ação penal, com ênfase na contestação das provas. Entre os principais pontos que serão levantados está a alegação de ilegalidade na cadeia de custódia dos aparelhos apreendidos. A defesa pretende sustentar que houve falhas na preservação desses dispositivos. Com isso, haverá margem para o questionamento da validade dessas provas no processo e depois um pedido de prisão domiciliar para o ex-banqueiro. A mudança de estratégia ocorre depois de sucessivas tentativas de acordo de delação premiada.
Como nós já mostramos na CNN Brasil, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República rejeitaram as propostas apresentadas por Daniel Vorcaro, por entenderem que não haviam fatos novos nem elementos suficientes para justificar a celebração desse acordo. Sepultada. A delação morreu. E preste atenção no motivo, porque ele é revelador. A Procuradoria e a Polícia Federal cobravam 3 coisas do Vorcaro para fechar o acordo. Onde está o dinheiro escondido? Quem era a rede que sustentava o esquema? E o reconhecimento do crime. Ele não entregou nenhuma das 3. Só que tem um detalhe que a própria comentarista da CNN solta e que muda tudo. Os celulares apreendidos falaram mais do que o próprio banqueiro. Ele virou refém do próprio telefone. Ouça. Isabel, a gente está vendo que, depois que a PGR e a Polícia Federal já começaram a falar por aí, a gente trouxe essa posição da PGR aqui tem um mês, mais ou menos, de que não adianta nem apresentar, que a gente não vai ver. Já tiveram 2 oportunidades, não quiseram fazer como a gente esperava, que era basicamente indicar o dinheiro, onde é que o dinheiro do Daniel Vorcaro estava escondido, né? Quanto que ele consegue devolver para os cofres públicos desse esquema, quem que vai ser delatado, quem participado, qual era a rede de sustentação dele, como é que ele confirma essas pessoas e o reconhecimento do crime, né? São 3 aspectos considerados necessários pela PF e pela PGR. Nenhum deles, segundo as autoridades, foi cumprido. Agora, Bel, tem um lado da defesa também, né? Que lá atrás dizia que havia um pouquinho de má vontade, segundo eles, nessas tratativas. Acontece que ao longo de todo o recolhimento de elementos probatórios da operação da Polícia Federal, eles foram acessando os celulares e até onde se sabe não acessaram tudo, então mais material pode vir pela frente e os celulares foram delatando mais do que o próprio Daniel Vorcaro. Então, querendo ou não, ele ficou refém do próprio celular, dos próprios celulares, né? E aí complica um pouco, porque se ele não consegue entregar algo além, como é que ele quer receber, então, os benefícios de um processo de colaboração premiada, ter a pena atenuada e ter um desfecho semelhante de outras colaborações icônicas que a gente teve recentemente no Brasil? Vamos citar a... Ou seja, ele não tinha mais o que negociar. A própria CNN compara com delações que deram certo, como a do ex-ajudante de ordens, para explicar por que a do Vorcaro simplesmente não vingou. Ouça o fim da linha. A última delas, a do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Então fica complicado realmente. Era isso que basicamente a gente ouvia de alegações no âmbito da Polícia Federal e no âmbito da Procuradoria-Geral da República, de que ele não entregava o suficiente, não conseguia ir além, então com isso não tinha qualquer elemento que pudesse fazer valer algum tipo de avanço nesses processos de colaboração premiada. E aí, com isso, imagino que tem um peso também para o próprio Daniel Vorcaro, inclusive se a gente pensar no estilo de vida que ele tinha, que era um estilo de vida extremamente luxuoso, ele está há tanto tempo detido. Então, já que não há mais caminho viável, não há mais nenhum tipo de sinalização de porta aberta, seja via Polícia Federal, seja via Procuradoria-Geral da República, esse seu bastidor acho que é interessante para revelar para onde que eles podem ir, então. Qual seria o plano B da defesa de Daniel Vorcaro para tentar chamar a atenção em relação às condições em que Daniel Vorcaro está e o que é possível fazer sobre os elementos probatórios, sobretudo. Então, posso fazer uma provocação claro, para minha analista de política? Agora guarde isso, porque é aqui que a segunda notícia fecha o quadro. Tem um registro que a gente sabe que existe, mas que o governo decidiu que ninguém pode ver, a lista de quem visitou Vorcaro enquanto ele esteve preso na Polícia Federal. O Ministério da Justiça do governo Lula manteve sobre essa lista um sigilo de 100 anos. 100. Isso não é invenção de canal de direita, está confirmado pela Gazeta do Povo, pela Infomani, pelo Correio Brasiliense e pela Revista Oeste. E a justificativa oficial? Proteger a privacidade dos visitantes. Um homem no centro de um rombo bilionário, e a preocupação do governo é a privacidade de quem foi visitá-lo na cela. Juristas ouvidos pela imprensa chamaram isso pelo nome certo: uso imoral da Lei de Acesso à Informação.
E as próprias reportagens registram que os investigadores da Polícia Federal ficaram incomodados com o entra e sai de advogados ligados a políticos na cela dele. E a PF aponta como um dos elos entre o Vorcaro e o Planalto ninguém menos que o Jacques Wagner, ex-líder do próprio governo Lula no Senado. Agora me diga, se não há nada a esconder, por que trancar por 100 anos? E é por isso que o timing importa tanto. A delação que podia entregar essa gente toda morreu, a lista de visitas foi trancada por um século, e o resultado disso, na leitura de quem circula pelos bastidores do poder, é um só: um alívio geral. Ouça de novo a CNN Brasil sem filtro, descrevendo como Brasília reagiu. Brasília respira aliviada agora com essa, Isabel? Com toda certeza. Com toda certeza. Estão dormindo 8 horas por dia, será, os políticos? Tem muita gente que acho que fica na dúvida se vai ser acordado por nós jornalistas ou pela Polícia Federal de manhã cedo, Tainá. Então, sim, sobretudo muito próximo da eleição, muitas campanhas, principalmente ao Congresso Nacional, estavam estremecidas, sem saber qual ia ser o fato novo no dia de amanhã e que poderia mexer com o jogo político. Então, sim, dá uma baixada de poeira, a gente está usando muito essa expressão neste jornal hoje, né? Mas recupero ela também para esse assunto, dá uma baixada de poeira para Brasília respirar mais aliviada de que, pelo menos nesse primeiro momento, não vem nada. Mas tem sempre um mas, tem sempre um celular também para delatar o que querem esconder, Isabel. 7 celulares, criptografias sendo quebradas. O que mais virá de material de Daniel Vorcaro que possa implicar um mundo político? Tem uma fonte que conversa muito com todos esses personagens envolvidos, do Centrão, a PGR, a PF, a advogados. E essa fonte me aponta o seguinte: olha, a percepção é de que o sistema vai se resolver por si mesmo. Então, é o sistema que se corrige. Eu volto sempre naquela frase célebre de Romero Jucá, de estancar a sangria. O sistema estanca a sangria sozinho. Então, neste momento, a sangria está estancada. Amanhã a gente já não sabe quais vão ser os fatos novos que podem tirar esse tampão da sangria que é colocado nesse momento. Brasília. Agora junte as peças, do jeito que a manada não juntou. Um banqueiro no centro de um rombo bilionário. Uma delação que ia entregar a rede inteira e que morreu. Uma lista de visitas trancada por 100 anos com a desculpa de proteger a privacidade de quem visitou o homem na cadeia. Investigadores incomodados com advogados de políticos entrando e saindo. E no fim, Brasília aliviada, o sistema, nas palavras da própria CNN, estancando a sangria sozinho. Eu não vou te dizer quem está naquela lista, porque ela está selada, e eu não invento o que não posso provar. Mas eu te faço uma pergunta, e você responde sozinho. Que governo é esse que se vende há 20 anos como o inimigo número 1 da corrupção e que, na primeira chance de deixar o povo ver quem frequentou a cela do maior fraudador do momento, tranca tudo por 100 anos? 100 anos é um número escolhido para uma coisa só, para você esquecer, para quando abrirem não sobrar ninguém vivo para ser cobrado. E quando um poder decide sozinho o que você pode e o que você não pode saber sobre o dinheiro público, o problema deixou de ser o Vorcaro. Passou a ser você que paga a conta e não pode nem olhar dentro do cofre. Essa é a parte que quase nenhum jornal grande teve coragem de amarrar hoje. Eu amarrei. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o que estava escondido no meio de 2 notícias soltas, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você acha que o governo não quer que a gente veja por 100 anos. Porque essa história não acaba hoje e eu vou continuar acompanhando cada capítulo com você.